Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nossa aula será sobre os grupos dos animais. E aí está a nossa trilha pedagógica de hoje, que será na disciplina de Ciências, livro Eu Gosto Mais, página 451 a 455. Nós vamos aprender sobre a cadeia alimentar, tá bom? Na natureza, podemos encontrar organismos que produzem o próprio alimento, chamados de autótrofos, e organismos que não produzem o próprio alimento, chamados de heterótrofos. As plantas, algas e algumas bactérias e algumas protistas, seres unicelulares e eucariotes, são autótrofos, ou seja, eles conseguem fabricar o seu alimento a partir de substâncias minerais inorgânicas como a água, o gás carbono e os sais minerais. Os seres autótrofos são de extrema importância à vida, pois eles são os únicos organismos vivos capazes de fabricar compostos orgânicos que servirão de alimento para seres heterotróficos. Por esse motivo, são organismos autótrofos, são chamados de produtores. Aí está um tipo de cadeia alimentar desses seres, tá? Eles são seres que são indispensáveis à vida, são seres autotróficos, ok? Então, alguns seres heterotróficos, como a vaca, a capivara, o coelho, o gafanhoto, são herbívoros, ou seja, só se alimentam de vegetais. Portanto, sua sobrevivência depende diretamente de organismos autotróficos. Por se alimentar somente de vegetais, esses animais herbívoros são chamados de consumidores primários. Os animais herbívoros servem de alimento para os animais carnívoros, que por se alimentarem dos animais herbívoros, são chamados de consumidores secundários. Em alguns casos, os consumidores secundários podem servir de alimento para outros animais, também chamados de carnívoro. Quando isso acontece, chamamos esses animais de consumidores terciários e assim por diante. Vamos ver abaixo alguns exemplos dessas cadeias alimentares. Aí, o produtor, que são os vegetais, o consumidor, que é o primário, que é as borboletas, e o consumidor secundário. Lembra da cadeia alimentar? As plantas, né, que são seres autotróficos, eles são os que se alimentam, eles produzem seu próprio alimento. Aí vem a borboleta, que se alimenta apenas desses vegetais, são os consumidores primários. Vem o sapo, que come essa borboleta, que acaba sendo um consumidor secundário, tá? No exemplo acima, podemos observar que o produtor é um organismo autotrófico. O consumidor primário é um organismo que se alimenta somente de vegetais, que nesse exemplo é a borboleta. E o consumidor secundário é o sapo, que se alimenta da borboleta. Neste exemplo de cadeia alimentar, o consumidor secundário é o lobo. Tem o produtor, que é a cenoura, o consumidor primário, que é o coelho, que come a cenoura, e o consumidor secundário, que é o lobo, que come o coelho. Na imagem acima, temos outro exemplo de cadeia alimentar, na qual o produtor é a cenoura, que é o consumidor primário, é o coelho, que se alimenta da cenoura, o consumidor terciário, é o lobo, que se alimenta do coelho. Nessa cadeia alimentar, temos a cobra como consumidor terciário. Aí vem a cobra, que é o consumidor terciário, o consumidor secundário, que seria a ave, o consumidor primário, que seria o peixe, e o produtor, que é essa alga, certo? A cadeia alimentar da imagem acima está representada da mesma forma que as outras anteriores. A única diferença é que ela está na vertical. Nela podemos ver algas,
como produtores, o peixe como consumidor primário, as aves como consumidor secundário e a cobra como um consumidor terciário. Não podemos nos esquecer que quando um organismo vivo morre, esse serve de alimento para outros organismos vivos, como fungos e bactérias. Chamamos de decompositores. Os decompositores compõem a matéria orgânica dos seres mortos para obtenção de nutrientes e energia. Tchau, meus amores. Até nossa próxima aula.